Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos de volta com mais uma reflexão no livro de Salmos. Hoje alcançando o Salmo 77. Nosso texto bíblico básico para hoje é o verso 14 desse salmo. Aqui diz: Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Dentro desse salmo há um grito bem alto e que é lançado para Deus no meio da angústia e na calada da noite, para que o Senhor venha atender a um grito de socorro que todas as pessoas estão fazendo. E todas essas pessoas estão às voltas com a agonia da luta, do problema que estão vivenciando. E esse grito, essa agonia, essa angústia sai de dentro, do fundo do coração dessas pessoas. Em meio a esse clamor, as almas aflitas que estão lançando esse clamor a Deus estão com certeza lembrando-se de Deus, mas com o coração pesado, porque elas estão esperando ansiosamente pela ajuda do Senhor. Há confusão, há perturbação, há sofrimento nesses corações que gemem e que gastam noites e noites em seus pensamentos. São feitas perguntas por essas almas aflitas, perguntas como: Deus vai nos rejeitar para sempre? Ele deixou de nos amar? Será que não estamos agradando a Ele? Ou Ele deixou de ser bondoso e misericordioso? Mas essas mesmas almas aflitas chegam a uma conclusão. É preciso lembrar-se dos grandes milagres realizados por Deus no passado e também no presente, e o quanto esses milagres representam os atos poderosos do Senhor. E essas almas se lembram que Deus é um Deus que liberta, é um Deus que protege, é um Deus que tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra, no mar e nas nossas vidas. Um Deus que guia, um Deus que ensina, um Deus que orienta, e a voz dele é como um trovão que ressoa na face da terra e faz tremer toda a terra. Um Deus assim não se esquece de nada, um Deus assim não esquece de ninguém. Por isso mesmo, nós somos levados a nos lembrar dos feitos maravilhosos dele e nos recordarmos de todas essas coisas. E também não esquecer que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. As lutas vêm, as dificuldades se abatem sobre nós, enfrentamos problemas e problemas e problemas, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele está sempre presente e Ele sempre socorre. Mas Ele deseja que nós o busquemos. E não há nada mais justo do que levantarmos nosso clamor a Ele. Podemos levantar o nosso clamor a Ele de qualquer maneira, de noite, de madrugada, de dia, com o coração apertado, com o coração alegre, felizes, tristes. Enfim, nós podemos levantar o clamor ao nosso Deus, porque Ele está pronto para ouvir o clamor de todo aquele que se dirigir a Ele. Precisamos levantar as nossas mãos, mesmo gemendo em meio às dores da angústia e da aflição, e saber que Deus nos socorre no tempo devido, segundo a vontade dele, mas Deus nos socorre. Ele não se distancia de nós nunca. Isso me fez lembrar o profeta Isaías, quando ele diz em Isaías 59:2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos corações encobrem o seu rosto, no caso de Deus e de vós, para que vos não ouça. Temos a tendência de achar que Deus não está nos ouvindo. Temos a tendência de achar que Deus nos abandona.
temos a tendência de achar que Deus vira as costas para nós. Mas, na verdade, o que acontece é o inverso. Somos nós quem viramos as costas para Deus. Somos nós quem abandonamos a Deus. Somos nós que deixamos de ouvir a Deus, porque nós colocamos entre nós e Deus a grande barreira da iniquidade, a grande barreira do pecado, a grande barreira da desobediência, a grande barreira de não reconhecer a soberania, o amor, a graça e a bondade de Deus. A grande barreira de achar que, por causa do nosso livre-arbítrio, podemos fazer e pensar o que bem quisermos, sem enfrentarmos as consequências disso. E como consequência, nós nos distanciamos de Deus. E todas essas coisas que praticamos, que são ruins, criam o abismo ou a barreira entre nós e Deus. Mas Ele está lá, presente, o tempo todo, com as suas grandes mãos estendidas, pronto para nos socorrer no tempo devido, desde que nós levantemos as nossas mãos, desde que nós levantemos a nossa voz, e seja lá como for, enfrentando o que estivermos enfrentando, também levantemos a Ele nosso clamor, dirigindo a Ele a nossa oração, colocando diante dEle a nossa luta, o nosso problema, a nossa necessidade, a nossa dificuldade. Deus está ouvindo o seu grito. Deus está ouvindo a sua oração, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa quando, como ou onde. Deus sempre vai ouvir a sua oração, no meio da angústia ou no meio da aflição. Deus sempre vai te ouvir. Não há um Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Não há um Deus que ame tanto quanto o nosso Deus. Creia nesse Deus. E seja lá como for que você esteja, independente do problema, da luta, da dificuldade, da tribulação que você esteja enfrentando, levante suas mãos, levante sua voz, e de madrugada ou de noite ou de dia, clame ao Senhor. Coloque diante dele a sua vida e a sua necessidade, e Ele vai ouvir você, e Ele vai te atender, porque Ele te ama, Ele quer o seu bem, Ele quer te ajudar, e os braços e as mãos dele estão estendidos para você. Que esse Deus maravilhoso, poderoso, amoroso, gracioso, bondoso, eu disse e vou repetir, bondoso, ouça você e atenda você nas orações que você fizer. Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus.